Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos. Nós temos trabalhado durante esses últimos meses uma sequência de aulas do livro, um estudo, né, do livro do Padre Álvaro Caldeirão, Prometeu, a Religião do Homem. O objetivo é tornar essa obra mais conhecida, porque essa obra do Padre Caldeirão de forma muito clara e muito precisa, ele decifrou esse enigma, essa esfinge, que é o Concílio Vaticano II, né? Esse concílio que transformou, mudou por completo a própria essência da religião católica. Então, o que nós estamos vendo na análise desse livro é como é que isso foi feito, como é que essa obra de engenharia demolidora primeiro, né, porque era necessário demolir primeiro a religião católica e a partir daí elaborar uma teologia de substituição, a chamada Nouvelle Teologia, a nova teologia, né, que já vinha crescendo nos círculos modernistas desde a época de São Pio X, mas que se aprofundou mais a partir do pontificado de Bento XV. Então, essa nova teologia, ela deu corpo para aquilo que nós vamos ver ao final dessas aulas. Eu acredito que nós já estamos nos encaminhando para a reta final, até chegar no coração do problema, que o coração do problema é a Santa Missa. Então nós estamos fazendo um trabalho aqui de como se fosse de cirurgião. Nós vamos ali para chegar no ponto que a gente tem que chegar, que é o coração da igreja, que é a Santa Missa. Então, para a gente entender tudo isso, é necessário que a gente passasse por todas essas aulas que nós fizemos aqui, né? Acho que já fizemos um total de 12 ou 13, se não me engano. E talvez sejam necessárias mais umas 4 aulas ou 5. Mas, então, a gente foi entendendo ao longo dessas aulas como é que foi se formando esse corpo e como eles foram lidando com os problemas, que eram evidentes que teriam problemas, para introduzir uma nova doutrina. Mas como eles foram contornando esses problemas, até finalmente chegar na questão da redefinição da própria igreja. Então, primeiro é a redefinição do homem, no pensamento católico, aderindo ao pensamento humanista. Então, a noção nova de homem, proposta já desde o início do humanismo, cuja ênfase, nós já vimos, é a liberdade. Por isso é que o humanismo ele é arrastado pelo seu próprio peso até o liberalismo. Então, a partir dessa concepção nova de homem, redefine a igreja, redireciona a igreja a favor desse novo homem. Então, nós vimos nas aulas passadas como é que eles vão fazendo isso, Eles foram fazendo isso gradativamente. E sempre que aparecia uma dificuldade, eles conseguiam contornar. Então, na aula passada, nós já tínhamos visto a relação dessa nova igreja com relação ao reino de Deus. Então, esse é um processo de diminuição da igreja, Depois nós vimos a relação da igreja com o mundo, E na aula passada nós estávamos vendo a relação da igreja com as outras religiões. Então nós vimos que eles usaram uma estratégia, Primeiramente, essa estratégia era uma estratégia para que a igreja se relacionasse com aqueles chamados pan-cristãos, ou seja, aqueles que de alguma forma acreditam no Deus unitrino e confessam nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, esses fautores do concílio, eles vão utilizar de 2 fórmulas que nós vimos na aula passada. A primeira fórmula é o elemento eclésia, para poder buscar essa aproximação com os protestantes e os cismáticos. E depois eles vão usar a outra fórmula que é o subsiste in,
para diminuir mais a igreja, colocando a igreja de Cristo como subsistindo na igreja católica. Então, na aula passada ficou faltando, né, falar um pouquinho sobre esse processo mais amplo de ecumenismo. Então, nós vimos um processo mais restrito com relação, né, aos chamados cristãos protestantes e os cismáticos ortodoxos. E faltou falar um pouquinho do movimento mais amplo com relação à Igreja Católica e às outras religiões. Mas aí fica mais fácil, porque eles já tinham resolvido o problema mais difícil, né? Que era o do elemento eclésia e do subsisting. Para fazer esse abraço da Igreja Católica com as outras religiões, né, já que eles já tinham feito aquela noção de reino separado da Igreja, e que a Igreja, né, ela seria o primeiro rebento desse reino, um reino invisível, oculto, que seria como uma semente embaixo da terra. Então, a Igreja seria a anunciadora desse reino. Observa bem, não mais o reino, mas a anunciadora desse reino. Então, bastava dizer que as demais religiões também tinham em si um germe desse reino, né? Então, são as sementes, né? Eles chamam de semina verbi. Então isso ajuda a gente a entender, por exemplo, o sino da Amazônia, né? O sino da Amazônia que tanto escândalo provocou, inclusive entre, né, os conservadores e esse tradicionalismo conciliar, porque existe um tradicionalismo conciliar, né, que é o tradicionalismo de reserva, né, que eles mantêm ali com aspectos tradicionais, mas que está sob a jurisdição e o controle de Roma modernista. Mas eles ficam escandalizados porque parece que eles ainda não compreenderam, né, o sentido do concílio. E como o Papa Francisco compreende bem, ele põe, né, as coisas mais claramente. Então, significa que em todas as religiões, não importa se elas sejam, né, aborígenes, se elas sejam panteístas, se elas sejam politeístas, todas as religiões também têm essas sementes, né, do reino. E que, portanto, então, a igreja tem a missão de anunciar esse reino para essas outras. E no caso do sino da Amazônia é mais grave ainda porque coloca como sendo essas religiões que contêm a semente de verbo, no caso do sino da Amazônia, né, as religiões dos povos aborígenes aqui, né, amazônica, da região amazônica, teriam essa semente de verbo de forma mais pura do que a própria igreja. E a Igreja Católica teria, né, adulterado essa semente, teria de certa forma corrompido essa semente durante esses 2000 anos. E que, portanto, essas religiões aborígenes conservavam, né, essas sementes ainda mais puras. Por isso, de certa forma, elas seriam superiores à própria religião católica. E o documento do concílio, né, que permite essa abertura ampla para as outras religiões, e a consequência disso vai estar muito clara já no encontro de Assis, promovido pelo Papa João Paulo II, né, é o Nostra Aetate. Então, primeiramente, né, um movimento com relação a uma abertura para as outras religiões, um pouco mais restrito. Essa primeira fase teria sido levada a cabo pelo Papa Paulo VI, né, e buscando essa aproximação com os pancristãos, ortodoxos, protestantes, e depois João Paulo II, desse movimento mais amplo, seguindo Nostra Aetate, com as outras religiões, né? Então a gente começa a ver muito claramente aqui a construção, né,
de uma outra religião. De uma outra religião. E essa nova religião, como nós vimos também nas aulas anteriores, né, ela tem como causa eficiente a falsa noção de autoridade, que nós vimos historicamente falando desde o humanismo, vai desembocar na democracia. Então, a redefinição da igreja agora a partir de dentro, é o que nós vamos ver hoje, né? Nós vimos a redefinição da igreja com relação ao reino, com relação ao mundo, com relação às outras religiões. Agora nós vamos ver essa redefinição da igreja com relação à própria igreja, dentro da própria igreja, né? Ad intra, a partir do seu interior. E essa redefinição, ela passa pela democratização da igreja. Então, eu vou ler um trechozinho do livro do Padre Calderon com relação à democracia. Porque a democracia, hoje, ela é uma espécie de dogma, né? Ela é uma espécie de verdade que não pode ser atacada. Não se pode falar contra o conceito democrático. Porque é como se o mundo tivesse amadurecido ao longo desses últimos 2000 anos, saindo do cristianismo, que para eles era uma era de trevas, né, da Idade Média e tal, até chegar no modelo de governo perfeito para a humanidade, que é a democracia. E enquanto não se tem uma noção clara do que é a democracia, nós todos continuaremos sendo levados, sendo arrastados por esse grande engano. Então, o Padre Caldeirão faz uma leitura da democracia aqui usando uma fábula que é muito interessante e fácil da gente entender. Eu vou ler. A necessária conversão democrática, né? Ou seja, para que a igreja se redefinisse a partir do seu interior, teria que haver uma conversão da igreja também para esse novo dogma moderno, né? Esse dogma moderno que é o dogma da democracia. É como se a igreja, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial foi isso, né? Foi a vitória dos aliados, e os aliados representavam justamente essa forma de governo, né? Que é a forma democrática. Nós chamamos de democracia liberal, né? Mas que, de alguma forma, por ela ser um produto, né, do humanismo e ela ser uma grande mentira, ela não exclui o comunismo. E é por isso que, depois da Segunda Guerra, tanto os aliados, né, eles fizeram uma conferência com o governo comunista de Stalin e fizeram um grande acordo, né? Então, dividiram o mundo entre a democracia liberal e uma outra esfera comunista. Tanto o comunismo como a democracia liberal são filhos do humanismo. Então, são consequências lógicas do humanismo. Isso foi uma coisa que deixou o Gustavo Corsão na ocasião, porque o Gustavo Corsão acreditava, né, nos ideais da democracia liberal e de que a Segunda Guerra Mundial exatamente era isso, né, uma luta, uma espécie de luta do bem contra o mal. E essas democracias liberais representavam a liberdade e tal. Na época, Gustavo Corsão estava ainda bastante influenciado pelo Jacques Maritain. E depois ele vai, imediatamente após a guerra, ele começa a questionar isso. Porque, veja bem, né, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial começa em 1939, né, a partir daquele momento em que as forças nazistas invadem a Polônia. E a questão da Polônia era uma questão local, né, porque o problema todo era a região de Danzig, a cidade livre que estava sob, né, a administração da Liga das Nações, chamado Corredor Polonês. Então, a guerra começa por causa daquela pontinha de território que dava acesso ao Mar do Norte. E quando o Hitler então invade ali, começa a Segunda Guerra, porque imediatamente a França, né, e a Inglaterra vão declarar guerra à Alemanha. Embora no primeiro momento não façam nada, né? Eles vão deixar, porque a guerra começa por causa de Danzig, mas evidentemente, né, ela vai se alastrar pela Polônia, porque aí passa a ser uma guerra, né, de autodefesa também do governo polonês. Até que os alemães em 4 semanas vão conseguir, né, derrotar a Polônia.
sem que a França e a Inglaterra, que tinham declarado guerra à Alemanha, ajudassem a Polônia. Mas só para dizer o seguinte, né, que a guerra, na realidade, a Segunda Guerra Mundial, historicamente falando, né, seguindo a história oficial, começa por causa de Danzig, né? E depois da Segunda Guerra, depois da rendição alemã, e essa conferência, né, não me recordo se é a conferência de Yalta, quando os vitoriosos, né, do lado das democracias liberais, o Churchill, primeiro-ministro inglês, o Roosevelt, o presidente americano, e se encontram com o Stalin e fazem esse acordão, né? O que eu quero dizer? Que eles fizeram uma guerra por causa de Danzig e depois pegaram a Polônia inteira, não só a Polônia inteira, mas todo o leste europeu e entregaram para os comunistas. Numa situação em que não era necessário, porque né, a Rússia comunista, né, a gente sabe que durante a invasão que os alemães promoveram na Rússia, a Rússia não tinha condição de enfrentar, né, e quase foi derrotada. Quase que a Rússia foi derrotada pelos alemães. Então, ao fim da guerra, né, a Rússia estava em frangalhos, o exército russo. Então era fácil para as democracias liberais, né, encerrar o assunto ali e acabar com o comunismo. Por que não fizeram? E não só não fizeram, como entregaram a metade, né, do mundo para eles. Então, é claro, Gustavo Corsão entendeu, né, que havia uma espécie de algo em comum entre essas duas coisas. Né? Mas, de qualquer forma, né, essa pressão das democracias liberais sobre a Igreja, né, foi deixando o Papa Pio XII bastante encurralado, sem ter apoio, né? Há quem diga que ele buscou, de certa forma, criar também, né, uma coalizão entre os países católicos para se contrapor à ONU, porque é nesse momento que vai surgir a ONU. E uma das coisas que a ONU vai fazer, né, é a Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, seguindo aquele modelo da Revolução Francesa. Então a ONU vai, né, atualizar isso e vai colocar como sendo um dos direitos do homem a liberdade religiosa. E a partir daí vai se exigir que a Igreja também, né, ela professe esse novo credo, liberdade religiosa e a democracia. Né? E o Papa Pio XII estava completamente isolado ao fim da guerra, né? E sofrendo pressão por fora e também pelos modernistas que estavam, né, já com essa finalidade de fazer essa democratização da Igreja. Então, lendo aqui o Padre Caldeirão. A intrínseca contradição da ilusão humanista acaba por levá-la a cobrir-se com a mentira da democracia. Flagrante é a contradição e flagrante é a mentira. Mas preserva-se, pelo menos, certo equilíbrio de tensões, que não deixa de ter uma aura de mistério. O humanismo queria liberdade e sacudiu o jugo da autoridade. Fez isso radicalmente com a autoridade eclesiástica quando da Reforma Protestante e com a autoridade política quando da Revolução Francesa. Mas ocorre que, sem a autoridade de um pastor, os lobos devoram os cordeiros, com o resultado de que depressa estes ficam sem liberdade. Os lobos, os cordeiros, né, ficam sem liberdade e os lobos ficam sem cordeiros. Portanto, era preciso inventar uma autoridade que respeitasse a liberdade e assim inventaram a democracia. Ora, como já dissemos, a contradição é evidente. Não pode haver liberdade para todos sem uma autoridade que proteja o bem comum. É um bom pastor, né? Que proteja o bem comum, não o bem individual pessoal, mas o bem de todos, né? Não pode haver uma liberdade sem que haja essa autoridade que esteja a serviço do bem comum. Porém, o tipo de liberdade que o humanismo promove só pode ser a dos lobos. É a liberdade para os lobos devorarem as ovelhas. E a dos mais poderosos. E aqui resulta evidente a mentira da democracia. Não é o governo de todos, que é o que eles dizem, né? Mas o governo dos lobos com pele de ovelha. Como eles não deixam de proteger o rebanho, mesmo que em proveito próprio, as ovelhas os elegem, porque estão fartas do velho pastor.
porque temem os próprios lobos e porque esperam que seja sempre uma outra a ser devorada, enquanto elas mesmas se deleitam nos pastos. Vê como é que a fábula, né, ajuda a gente a entender o que é a democracia. A democracia, portanto, é uma mentira que se sustenta porque todos têm interesse em acreditar que é verdadeira. Daí que queiram nela acreditar, primeiro, os lobos em pele de ovelha, cuja finalidade é dominar o rebanho, as ovelhas com dentes de lobo, a fim de justificar sua desobediência, e as simples ovelhas, a fim de se livrarem da verdade que as atormenta. Ele fala assim: perdoe-nos pela fábula, mas quando se trata de compreender a necessária conversão democrática que o Vaticano II imprimiu à Igreja, porque desvendar os sofismas que a justificaram, evidentemente falsos, seja relativamente fácil. Desvendar as intenções que fizeram com que aqueles fossem aceitos é ainda difícil, porque há várias delas entrecruzando-se. Esbocemos primeiro um discernimento das intenções, para em seguida dedicarmos-nos mais detidamente a denunciar as falácias com que foram encobertas. Então ele vai seguindo a fábula, né? Ele vai citar esses três grupos aqui, né? O primeiro são os lobos em pele de cordeiro. A esses é que interessa o sistema democrático, porque eles necessitam do rebanho do qual eles se alimentam, né? Depois, as ovelhas, ele fala as ovelhas estupefatas, são as ovelhas comuns, né? Estupefatas aqui ele usa a palavra no sentido de estupidificadas, né? Porque ele diz que o sistema democrático ele não seria possível em outra época que não fosse a moderna, sobretudo, né, a partir da Revolução Francesa e o século XIX que viu essas grandes invenções. Ou seja, sem a grande mídia, né, sem ter o controle dos grandes jornais, depois os meios de comunicação, televisão, rádio, né, e hoje internet, a democracia seria impossível. É necessário primeiro estupidificar as pessoas, né? Tornando as pessoas incapazes de pensar por si mesmas. Então as pessoas concedem a sua inteligência a quem eles acreditam ou quem eles querem acreditar que tem certa autoridade, que é mais cômodo também, né? Então são as ovelhas estupefatas. E depois as ovelhas carnívoras, aquelas ovelhas que estão no rebanho, mas que têm dente de lobo, né? Então ele fala em três intenções. A intenção das ovelhas com os lobos em pele de cordeiro, né? E das ovelhas estupefatas e das ovelhas carnívoras. As ovelhas carnívoras seriam, né, essas que estão no meio do rebanho, que têm dentes de lobo, são os modernistas que estavam lá no interior da igreja. E as ovelhas, os lobos, né, com pele de ovelha, são as sociedades secretas e essas forças, né, ocultas, que na verdade são os que controlam o jogo democrático. E o jogo democrático favorece só eles, né? Então, não é o governo do povo, né? É o governo desses lobos com pele de cordeiro, né? Outra falácia da democracia é essa questão da igualdade, né? A ideia de igualdade. Aqui tem que se fazer uma distinção sobre essa questão, né, do igualitarismo pregado por eles, pela maçonaria. Afinal de contas, um dos lemas da maçonaria, né, da teia maçônica, né, liberdade, igualdade, fraternidade. E nós vimos que a igreja, nessa revolução conciliar, ela vai seguir exatamente isso, né? E nós estamos entrando no ponto, né, dessa redefinição ad intra da igreja que vai levar à colegialidade, que é esse processo de democratização da igreja, baseado na ideia de igualitarismo, que é falsa, né? Porque existem igualdades e existem desigualdades, né? Então nós sabemos que Deus, quando fez o mundo, fez tudo hierarquicamente e desigual. E é muito fácil observar isso na natureza. E nos homens também é assim, né?
Então, os homens têm igualdade e têm desigualdade. A igualdade no homem reside naquilo, que é o próprio ser do homem, né? Que é corpo, alma e espiritual. Então, nisso somos todos iguais. É o que nos faz semelhante a Deus, né? Imagem e semelhança de Deus. No entanto, acidentalmente nós temos diferenças. Existem diferenças entre os seres humanos que são bastante evidentes, né? Os acidentes não são essências, eles existem no ser, né? Agora, existem acidentes que os acidentes fazem essa desigualdade entre os homens. Então, tem pessoas que são altas, são pessoas que são baixas, são pessoas que são gordas, pessoas que são magras, uns são negros, outros são brancos, né? São as diferenças acidentais. E nas diferenças acidentais existem diferenças que geram direitos, né? Não só as diferenças acidentais físicas, mas também, sobretudo, né, as psicológicas, né, e as morais. Então veja bem, né, um homem ser magro, ou ser gordo, ou ser alto, ou ser baixo, ou ser negro, ou ser branco, não produz direitos desiguais. Agora, um homem ser honesto e um homem ser desonesto, um homem ser trabalhador, o outro ser vadio, um homem ser virtuoso, o outro ser dominado pelos vícios, isso sim produz diferenças. E as leis, elas devem ser em função dessas diferenças acidentais, desse grupo que eu citei aqui, de diferenças acidentais. Para essa gente da maçonaria e dessa falsa noção de democracia, porque eles sabem, no fundo, eles sabem que isso é falso, né? Porque é muito fácil a gente ver que essa ideia de igualitária é falsa, né? Só por esses simples argumentos que eu dei aqui, a gente já vê que é falso. Eles querem justamente, né, os mesmos direitos nesses acidentes que geram diferenças de direitos, né? Então, por exemplo, eles querem que o vagabundo, bandido, assassino tenha o mesmo direito de um pai de família, trabalhador, né? Então pensa bem, no sistema democrático todos têm direito a um voto. Se a gente levar em consideração isso que eu disse agora, né, um pai de família, trabalhador, honesto, que paga seus impostos, tem direito a um voto. E o estuprador, ladrão, criminoso tem direito a um voto também. Né? O certo seria o quê? O pai de família, então, tem que ter direito a 3 votos ou mais do que o vagabundo que não paga imposto, que rouba, que mata, que estupra. Entendeu? Então, aí tem que ter desigualdade, né? Então, essa ideia de democracia... Agora, como é que isso, né, entra na igreja? É uma coisa tão falsa, tão absurda, entra na igreja. Então, vamos ver como é que foi a engenharia, né? Porque precisa ser uma engenharia para fazer isso. E a gente reconhece que eles foram ardilosos, né? Agora, toda essa engenharia, aqui eu fiz um pequeno esquema, né, para ajudar a gente a entender essa engenharia deles. Ela não seria possível em outra época. É bom que a gente pense nisso, né? Porque para isso aqui funcionar, é preciso que essas ovelhas estejam completamente estupidificadas através dos meios de comunicação. Então esse concílio Vaticano II, ele não teria sido possível em nenhuma outra época, a não ser no século XX, né? Que já estava as ovelhas plenamente estupidificadas para poder engolir essa, né? Então vamos ver. Redefinição da igreja por dentro a partir, né, de 2 caminhos. O primeiro, que é a essência da coisa, é o ser da coisa, né? Definição como povo de Deus. Isso não é uma definição que a gente pode dizer que ela, como eles são muito, muito espertos, né? A gente não pode dizer que ela é estranha à teologia católica. Mas aqui o sentido que eles vão dar, né, é bem o sentido democrático que a gente já pode pensar. A gente já pode antecipar aqui qual o sentido, né, de povo de Deus que eles estão dando. Então, isso aqui nós vamos ver na Lumen Gentium.
Essa é a finalidade constitutiva, é o que vai formar, né? O que vai constituir agora essa noção de magistério de igreja. E depois nós vamos ver que depois disso tudo aqui já não se pode nem falar de magistério mais. Por isso que o livro do Padre Caldeirão, né, a candeia debaixo do alqueire, vai mostrar exatamente isso. Então a finalidade constitutiva. Como o agir, né, segue o ser, então nós temos também a igreja comunhão. Essa igreja comunhão é a finalidade operativa. Então aqui nós temos a finalidade constitutiva, de formação desse conceito, né, de democracia no interior da igreja. E aqui nós vamos ter a aplicação desse conceito pelo magistério, aí a gente já usa magistério entre aspas, né, pelo magistério conciliar. Então isso aqui vai se dar, essa formação vai se dar, né, nos documentos do concílio, sobretudo na Lumen Gentium, e depois isso vai ser aplicado, né, pelo magistério. Então veja bem, né, o problema, muita gente acha que o problema está só no concílio. É evidente que o problema está no concílio, mas tem o desdobramento do concílio, né? O concílio marcou a doutrina nova para ser seguida, né? Deu início a uma nova religião. E essa nova religião se põe em marcha imediatamente após o concílio, né? E é a finalidade operativa. Então, o primeiro ponto importante é essa ideia, né? Povo de Deus, sacerdócio comum. Sacerdócio comum. Aqui a primeira confusão, né? Eles vão usar lá como referência o Antigo Testamento, que fala sobre, né, o povo levita, né? O povo levita como sendo o povo de Deus, tal. Acontece que tem que fazer uma distinção entre sacerdotal e sacerdote. Não são a mesma coisa, né? Os levitas era povo sacerdotal, mas sacerdote eram só aqueles que eram da descendência direta de Arão e homens. Então esses eram sacerdotes, embora toda a descendência, né, levítica fosse sacerdotal. O mesmo se dá com a Igreja Católica. Na Igreja Católica, nós temos os batizados, né? Podemos dizer todos os batizados como sendo povo sacerdotal. Mas isso não é o mesmo que povo sacerdote. Porque povo sacerdote foi aqueles que Nosso Senhor escolheu e constituiu seus ministros. E esses passam adiante isso, né, pelo sacramento da ordem. Então esses são os sacerdotes. Então essa distinção, que sempre a igreja fez isso, né? De modo que na cristandade, né, existia, né, essa diferença entre o povo, né, sacerdotal, que eram os batizados, e os sacerdotes. Então os sacerdotes compunham, né, o clero. E o povo sacerdotal, mas que não era sacerdote, eram os leigos. Mas de modo que não havia um choque de oposição aqui, né? Não havia um choque, né? O leigo era simplesmente aquele que não tinha as funções de sacerdote, que era recebido só pelo sacramento da ordem. No mundo moderno, né, você vai fazer essa distinção entre, né, só que com outras palavras, né, confessional e laico. Aqui já há uma oposição, né, entre o que é laico e o que é confessional. Então, o concílio vai se aproveitar dessa segunda, né, definição, que é a definição moderna já, que faz essa separação entre laico e confessional. Para dizer que confessional é todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus é confessional porque é sacerdote. É como se nosso Senhor Jesus Cristo, aqui eu boto, né, olha, como se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse comunicado sacerdócio a toda a igreja. Nós sabemos que não é assim. Nosso Senhor comunicou o sacerdócio para os 12, e os 12 depois pelo sacramento da ordem. Então nós temos agora uma noção de igreja sacerdote. Agora o problema é que igreja que é essa que nós estamos falando. Nós já vimos, né, nas aulas anteriores que a noção de igreja que eles têm não é a mesma que nós temos. Para eles, o que é a igreja? A igreja são todos os que invocam Deus unitrino e confessam a Cristo como Senhor e Salvador. Isso inclui também os protestantes
e os cismáticos ortodoxos, né? Que também professam a fé em Jesus Cristo, fé entre aspas, né? E um Deus unitrino. Então todos são sacerdotes também. Então isso aqui é um reconhecimento, né? Por exemplo, do sacerdócio do pastor protestante e tal. E agora não se espantem, porque é uma consequência lógica, né? Porque se o povo de Deus é povo sacerdote, é claro que nós vamos ter essa distinção que tinha entre leigo, né? E clero, agora não tem mais. Essa distinção agora se faz entre o povo de Deus, que é a igreja toda, né? E o mundo, que é laico. Então aqui todo mundo é sacerdote, dentro da igreja todo mundo é sacerdote. Por isso tem ministro da Eucaristia, ministro da Palavra. Agora vai ter, o Papa Francisco já anunciou, né, que já mudou o Código de Direito Canônico, já regularizou essa situação e tal. Vai ter a mulher acólita. E isso é um passo para se chegar depois, né, a mulher sacerdotisa e tudo mais, né. Mas onde é que está, né, a semente disso tudo? Está nesse senso de democratização da igreja, povo, sacerdote, né? Então, eles também tinham que fazer isso sem cair na condenação. Porque, ora, mas o que é então a hierarquia? Se a igreja toda, né, todos os fiéis, e a igreja que eu estou falando aqui não é a igreja católica. A noção de igreja que eles têm é que a igreja católica faz parte dessa igreja, que é a igreja de Cristo, né? Nessa igreja de Cristo estão protestantes, estão cismáticos e também a igreja católica. Ora, qual é a função então da hierarquia católica, né? Então, para não cair em condenação, eles vão dizer, é o fiel cujo sacerdócio se faz pelo sacramento da ordem. Essa aqui é a única diferença que tem, né, entre a hierarquia, né, o padre e o povo, né? Mas é uma diferença acidental que não é tão importante assim, né? E nós vamos ver que é pior ainda porque eles colocam essa hierarquia a serviço do povo sacerdote. Então, os sacerdotes é o povo, é toda a igreja de Cristo, né? E aí a hierarquia católica está a serviço, entendeu? Por isso que você tem aquela imagem do Papa Francisco, antes de ser Papa, quando ele era arcebispo de Buenos Aires. Vocês já viram essa imagem, né? Ele ajoelhado diante de um pastor protestante, recebendo a bênção dos protestantes, né? Entendeu? Que para eles, essa gente toda é sacerdote, né? E a hierarquia católica está a serviço deles, né? Então, em sentido democrático, né, toda a função hierárquica é subvertida, né? Porque eles não aceitam essa noção de hierarquia vertical. Para eles a coisa tem que ser sempre horizontal. Então toda a função hierárquica vai se transformar em função de serviço. Então por isso que nós vamos ver esses termos aqui. Então, função de serviço. Primeira função de serviço, a função profética. Então, nós já vimos então que se o povo de Deus, que constitui toda a igreja, é povo sacerdote, né? Então nós vamos ver que eles também têm uma função profética. Veja bem, olha, a igreja sempre entendeu que a função do sacerdote, né, é uma função de mediação. Então o sacerdote é mediador de Deus, através do sacerdote para os homens. E mediador também, que é através dos homens para Deus, né? Agora, essa função de mediação é para todo o povo de Deus, não é mais exclusiva do sacerdote da hierarquia católica, né? Vou ver aqui. Então, a mediação que o sacerdote faz com relação a Deus, ao homem, de Deus para o homem, são três: magistério,
santificação e governo. E do homem, dos homens para Deus, é prestar o devido culto a Deus, né? Então, isso aqui, essa tarefa de mediação, que antes era do sacerdote, da hierarquia católica, agora é do povo de Deus. Então, incluindo protestantes todos, né? E vai se transformar em função de serviço. Então, a primeira delas é a função profética. Quem vai evangelizar o mundo não é mais a hierarquia católica, é o povo de Deus. É o povo de Deus. Então, por isso tem toda essa, né, o leigo tem toda essa, né, imagina, ministro da palavra, né? O povo de Deus ensinará o mundo através de sua experiência, porque para eles, né, o que faz o homem, mais homem, é a sua própria liberdade. Então, quanto mais o exercício da liberdade do homem é experimentado, mais o homem tem conhecimento da dignidade de Deus. Porque para eles, né, a dignidade de Deus consiste na liberdade de Deus. E o homem, como imagem e semelhança de Deus, ao exercer essa liberdade também, ele se torna mais homem e humaniza mais o mundo. Então, como o leigo tem mais experiência de vida, né, tem mais contato com as realidades do mundo, então o leigo é que vai, através da sua experiência, né, fazer com que o mundo seja mais humano. E fazendo o mundo mais humano, né, ele santifica o mundo pelo próprio homem. A hierarquia católica, colocada abaixo dessa função, né, ela vai ensinar internamente espiritualidade católica. Agora, sempre que eles se dirigem ao mundo, através dos meios de comunicação, dando entrevista ou em seminário, congresso, o que seja, eles vão sempre falar de ética, sociologia, política, economia. Né? Então, a partir disso, né, a palavra magistério vai perder completamente o sentido. Porque quem exerce o magistério? É o sentido democrático, né? É o povo de Deus. Né? E a hierarquia é submetida ao povo de Deus. A função sacerdotal, a santificação. Os leigos consagram a Deus o próprio mundo, porque quanto mais humano o mundo, mais divino ele será, porque o homem é a imagem de Deus. Esse é o poder do leigo, né? É o leigo que vai fazer a consagração do mundo. E para eles isso é verdadeira consagração. Porque vai tornar, né, o mundo mais humano. Quanto mais humano, né, mais imagem e semelhança de Deus. E a função régia, ou seja, o governo da igreja. A igreja conduz o mundo, quer dizer, a função régia da igreja agora é essa, conduzir o mundo para a liberdade. Sobretudo a liberdade religiosa, que é a primeira e fundamental. Aqui, né, seguindo a ONU, né, porque a ONU, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela impõe, né, essa ideia de liberdade religiosa. Então aqui nós temos uma construção, né, da democratização da igreja. Todos nós aqui fomos criados, né, dentro dessa estrutura conciliar e vendo essas coisas, né? E estranho que acredito que muitos de nós aqui percebíamos que a coisa não estava. Eu, por exemplo, eu me lembro que uma certa ocasião eu nunca tinha visto aquilo. Então era uma missa, mas essas missas que eles fazem sem padre, como é que chama? Celebração, né? Celebração da palavra. Aí era uma senhora lá fazendo a celebração da palavra. Tal. Eu achei aquilo estranho. Porque parecia uma coisa antinatural, sabe? Parece que é uma coisa que não tá bem, está fora do lugar, né? Mas depois a gente vai entendendo, né? Que a finalidade deles é essa. Então, se chegarmos, né,
aí ao cume da crise, se chegar a tal ponto de um dia ter essa ordenação de mulheres e mulher sacerdotisa e tal, podemos chegar a ter uma papisa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu vi certo.